Seja muito bem-vindo. Esse é o 70º episódio do podcast Rotina Funcional. Eu sou o psicólogo André e eu ajudo as pessoas a diminuírem a ansiedade, tendo prazer todos os dias, mesmo que tenham fortes crises de ansiedade e não saibam por onde começar. Eu ajudo no atendimento clínico com melhoras na rotina, que a pessoa vai tendo melhoras constantes até chegar no ponto, de ter prazer todos os dias. Eu atuei por 2 anos no SUS, tendo aí cerca de mais de 2.000 atendimentos, tenho dezenas de horas de conteúdo no digital, talvez umas 80 horas mais aí de conteúdo no digital, entre outras coisas aí então. O tema do episódio de hoje é como acordar cedo, bem e sem despertador. Eu vou fazer a nossa prática inicial de meditação aqui então, tá? Eu peço desculpa se tiver ruído, acabei não investindo em microfone no passado, só que onde eu gravava em Campo Belo não tinha ruído, então com o fone fazia uma gravação boa. Hoje já tem bastante movimento de veículos aqui na rua dessa casa, que eu estou fazendo os vídeos, então já é um pouco mais complicado, mas assim que eu tiver um retorno aí, de atendimentos, eu quero comprar equipamentos aí melhores para gravação de conteúdo. Então eu vou fazer uma prática inicial não é exatamente uma meditação, mas é um exercício que ajuda no sono. No episódio anterior eu fiz a meditação aí muito interessante. Então eu quero que você pegue um papel e uma caneta, preferencialmente, tá? Mas pode ser celular, se você consegue ver o vídeo e digitar no aplicativo com o YouTube pago, ou pode ser num outro celular, ou se você está vendo na TV, enfim, tem inúmeras possibilidades aí. Mas o papel e a caneta é o clássico, tá? Sempre funciona. E eu vou guiar um exercício aqui agora, que ele é muito útil para dormir. É muito útil para dormir. Então, se você não pegou um papel e uma caneta ou algo para anotar, eu espero que você pause esse vídeo e pegue. Agora, eu quero que você anote todos os pensamentos negativos que você tem. Eu imagino que se você está vendo esse vídeo com a demanda do sono, eventualmente você pode ter pensamentos negativos. Então anote todos os pensamentos negativos que você tem. Um exemplo. Uma mulher, é comum atender mulheres, elas aceitam mais a questão de buscar ajuda, estão mais acessíveis aí na questão dos atendimentos, que se acha feia, gorda, que não tem confiança, que não tem autoestima, nesse sentido, ela tem esses pensamentos. Então, eu sou feia, eu sou gorda, eu não consigo fazer isso não é pra mim, eu nunca vou conseguir emagrecer, eu nunca vou conseguir ser feliz, sei lá, citei pensamentos possíveis aqui de uma situação. Então você pega esses pensamentos que vêm e anota aí. Vou dar 3 minutinhos, tá? 3 minutinhos para você anotar esses pensamentos negativos que estão vindo aí. O objetivo é anotar seus pensamentos negativos, perceber eles vindo, deixar eles ir embora, Você estar consciente deles e não tentar fugir, substituir ou encher a rotina simplesmente para fugir dos pensamentos. A ideia aqui não é fugir, é aceitar. Então eu vou dar mais alguns minutos aqui, como prometido.
Não existe uma forma certa ou errada de fazer isso, tá, gente? Não existe uma forma certa ou errada de pensar. Só que a nossa ansiedade hoje em dia, né, ela tá muito desregulada, então a gente tem pensamentos inadequados. Eu sugiro que você os anote e, caso já tenha terminado, apenas aguarde alguns instantes. O silêncio é uma coisa difícil, só que a gente precisa aceitar o silêncio e o vazio na nossa vida. Da mesma forma que a gente tenta toda hora colocar alguma coisa, colocar algum compromisso, colocar alguma correria. Então, tá fechando os 3 minutos que eu prometi. Aqui, se você acabou, tudo bem. É pouco tempo, tá? Mas para um vídeo ficar em silêncio é bastante tempo aí. Você pode optar por, após terminar o vídeo, continuar. Eu vou explicar melhor essa prática. E agora me ouvir, né? E seguir aqui com a ideia do vídeo. Eu quero que você faça 10 suspiros fisiológicos. Como é que é isso? É você puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Um suspiro. A gente faz isso para se acalmar. Por exemplo, uma pessoa está com raiva, uma pessoa está chorando. A gente naturalmente fala, respira. É um conceito próprio. Inclusive aí para quem assistiu La Casa de Papel, né, dando um spoiler, já terminou aí há anos a série, mas enfim, tem uma mulher grávida, uma determinada cena, e o professor tá ali com ela, né, o professor e um outro cara, e ele fala, respira, faça a respiração diafragmática. A mulher tá tendo literalmente um parto ali, né, tá tendo uma criança, e ele diz respira, que é um dos personagens aí mais inteligentes do roteiro. Então, a respiração a gente já tem por natureza. E o suspiro fisiológico ele é assim. Puxa pelo nariz e solta pela boca. Aqui foram 2, eu vou fazer os outros 8 também. Faça. Se você se perder na contagem, retoma da onde você acha que você está. Se você fez 7, se você fez 8, se você fez 12, 15, não importa. O importante é colocarmos em alguns momentos do nosso dia a respiração na consciência, ficarmos conscientes dela e sentirmos ela. E esses suspiros, né, essas respirações, bem como todos os exercícios de meditação aqui, eles ajudam a relaxar. Então essa ideia de fazer aí essa respiração de noite, aí no horário de dormir, bem como seguir todas as orientações aqui do vídeo. Tem um vídeo anterior, o vídeo 69, que fala aí sobre um pouco do sono também. Agora eu quero que você feche os olhos, sentado ou deitado, e no próximo minuto quero que você sinta todo o alívio, todo o relaxamento que essa respiração te trouxe.
E aí, como é que foi? Sentiu um alívio? Essas respirações, elas nos acalmam bastante e você pode usar essa ideia, né, no horário de dormir de noite, assim como as demais sugestões do vídeo. Então, galera, continuando o vídeo, eu vou falar da intenção do episódio. Tudo aqui é um teste, tá? Então, eu não gostei da altura que estava no começo do vídeo, eu já alterei, mas eu vou manter a meditação. A intenção do episódio, então, ela é conscientizar as pessoas sobre a importância do sono, né? O episódio anterior é mais nesse sentido. Foi falado dos benefícios de regular o sono / malefícios de não tê-los regulado. Isso foi falado. E a parte de hoje, então, é mais sobre falar como resolver o sono de uma vez, né? Como eu indico que você melhore teu sono. Então vamos à prática. Primeiramente, você tem que entender que não é todo mundo, que nem tua mãe sempre disse, você não é todo mundo. E todo mundo não é igual, tá? Que nem os advogados dizem, né? Sempre que aparece na TV alguma coisa, não sei o que, cada caso é um caso. Sempre dizem isso. Então, inicialmente, o teu caso também é um caso. E a gente tem que separar diversas informações aí de cada questão da tua demanda para resolver, né? E a primeira delas, né, que a gente tem que entender é o teu sono natural. Existem dois tipos de ser humano, né, nesse sentido, ser humano matutino e ser humano vespertino. Noturno não existe, tá? E tem um intermediário ali no meio, ele fica entre os tipos. O tipo matutino agora está amanhecendo 6 da manhã. Então o tipo matutino ele levanta entre 5, 6 e pouquinho da manhã, é o horário que ele tende a acordar naturalmente. Não é que ele precisa acordar esse horário, tá? É que termina o sono dele, se ele dormir bem, e ele acorda bem. O intermediário, que por exemplo é meu tipo, ele vai acordar ali, amanhece às 6, ele vai acordar às 7, 8 da manhã. Tá? O vespertino vai acordar às 8, 9 da manhã, amanhecendo 6. Então 2 a 3 horas após o amanhecer, né? Após o nascer do sol. Eu acordo 11, eu acordo 2 da tarde. Assim, não há um tipo específico, um horário específico recomendado para isso. Tá? Não há um horário específico. A minha opinião, né, a minha visão em relação a isso é a seguinte: você trabalha numa pizzaria até 3 da manhã, acorda mais tarde ali, né, acorda 11 horas, meio-dia, tudo bem, é a tua necessidade. Agora, se você opta por virar a madrugada jogando, mas não tem nenhum serviço, não tem nenhuma demanda que exige isso, eu já sou contrário. Então a minha sugestão é que você regule o sono. Eu tive um caso aí de um adolescente por mais de um ano que eu atendi, talvez 1 ano e meio, e eu nunca consegui regular o sono dele. Tive inúmeros resultados, mas ele nunca quis. E pra mim, eu não consigo avançar, eu não consigo aceitar que a pessoa não queira regular o sono. Sempre colheu as desvantagens aí do sono, né? Por não ter horário para dormir, horário para acordar e tudo mais. Então, para mim, eu não consigo atender, tá? É uma restrição minha, porque eu acredito que o sono é a base de tudo. Eu consigo aceitar que a pessoa tem um horário de dormir diferenciado, por exemplo, é um guarda noturno, alguma coisa assim, precisa trocar o dia pela noite, ou, no caso, né, como eu já tive também, voltar a trocar, se aposentou e voltar a trocar a noite pelo dia, tá? Isso, né, noite pelo dia no caso de estar acordado. Então, assim, nesse sentido, sim, tá? Nesse sentido eu concordo, mas tem que ter um horário regular. Eu não concordo com algumas outras questões, como já falado. E como é que você avalia o teu cronótipo? Você tem uma tendência, você pode fazer testes aí, mas geralmente você dormindo num horário bom para você, no horário que você geralmente está cansado, sem muito estímulo de noite, acordando, né, sem estar compensando horas de sono, né, já com sono regulado, acordando ali de manhã. Ali você descobre. Geralmente a sociedade, né, exceto questões de festas, ela vai puxar
para um cronótipo mais matutino. Questões de festa, né? Um cronótipo mais vespertino, noturno. Plantões médicos também entra nesse sentido. Então, assim, a ideia é você tentar descobrir e regular, né, o seu cronótipo. Eu não vou entrar tanto em detalhe, você tem que entender qual que é o horário ideal para você, tanto para dormir como para acordar. As variações vai de 8, 9 da noite para acordar cedo, 10, 11 para acordar um pouco mais tarde, próximo à meia-noite para acordar ali 8, 9 da manhã para fechar uma noite de sono ok. Tá? Não vai, o sono normal não vai passar disso. E eu recomendo que você só passe disso se for uma questão de trabalho ou necessidade. Evite passar disso sem motivo, que você está se sacrificando sem nada. Embora, né, as pessoas que trabalham de noite tenham uma certa perda e deveriam ser mais recompensadas por isso. A quantidade mínima de sono, então, a gente precisa, né, o ser humano idoso, 65 mais, precisa de 7 a 8 horas de sono por noite e vai baixando conforme a idade. Então, dos 25 aos 65, 7 a 9, vamos colocar 16 aos 25, 8 a 10, né? E vai baixando, né? Até que o recém-nascido, talvez, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano são 16 horas. Eu não estudo o sono do bebê. E basicamente é isso, né? Tem pessoas que têm uma sonolência maior, tem pessoas que têm uma sonolência menor, tá? Tem pessoas que podem dormir o dia inteiro e tem pessoas que não conseguem dormir 6 horas. Cada caso é um caso, tá? Eu não vou entrar nas exceções, eu vou focar na regra, que é o que está aqui no meu roteiro, né? Busque ajuda se você está aí com uma regra diferente ou não está conseguindo lidar com isso. Primeira coisa, eu falei, né, de você acordar cedo, bem e sem necessidade de despertador. Geralmente eu estou puxando, tá, esse acordar bem, que você acorde no horário do teu cronótipo, né? Minha tendência é acordar às 7. Eu tentei fazer um teste para mim acordar às 6, que realmente a minha tendência é acordar às 7, e não deu certo, tá? Eu acordei às 6 várias vezes ali, só que eu acordava indisposto, mesmo que eu fosse dormir 1 hora antes de noite, porque é aquele horário ali que eu tenho que estar dormindo. Então, não precisava levantar às 6 e eu optei por continuar levantando às 7. Tem a ideia de ajustar gradativamente o horário até dormir, que é o ponto essencial desse vídeo. A ideia essencial é você ajustar gradativamente. Então, por exemplo, vamos supor que você precise levantar às 7 horas, ou 7 horas seria um horário bom, né, que dá para tomar um cafezinho legal para ir para o serviço. Então vamos considerar que você dorme 11 horas, né? 11 horas da noite, né? Você quer estar dormindo 11 horas da noite, que vai dar umas 8 horas de sono. A gente tem que colocar você 10 horas no plano ideal. Você já tem que estar sem celular, 10 e meia dormindo, porque para dormir 8 horas, talvez você precise ficar 8 e meia na cama, né? Para pegar no sono, mais se você acordar de madrugada, mais tempo ali para acordar de manhã, vai passar esses 30 minutos e você tem que ter uma margenzinha ali para isso. Então a ideia é essa. Mas vamos supor que você dorme 1 da manhã, né, atualmente, e acorda aí 7 e meia correndo para o serviço. Então qual que é a ideia aqui? Não vou dar a ideia de você que acorda 1 da manhã, de você fazer a mesma coisa, de você fazer direto o objetivo sugerido, que é você deitar às 10 da noite sem celular e tentar pegar no sono até 10 e meia, menos que você esteja cansado. Porque se você for fazer isso, vamos considerar dormir 10 e meia para 1 da manhã, dá 2 horas e meia de diferença. Você não vai ter sono. Então a minha sugestão, primeiro você coloca ali, fica no celular até próximo, né, até meia-noite, vamos colocar assim, e tenta dormir até meia-noite e meia. Depois você baixa o horário até, em vez de dormir 1 hora, dorme meia-noite, depois em vez de dormir meia-noite, dorme 11, depois solta o celular às 10 e dorme 10 e meia, chegando no objetivo. Essa ideia, ela é a mesma ideia que você pode fazer para viagens internacionais, né?
que vai ter um fuso horário diferente, você pode se adaptar para o local destino um pouco antes de ir, adiantar ou atrasar teu fuso horário dessa maneira, tá? É possível e você consegue aí fazer dessa maneira. A ideia, então, desse episódio, que nem eu falei, é acordar cedo, bem e sem despertador. Você consegue, tá? Só que você precisa de um tempo de adaptação. Então, no começo, você precisa de despertador. Ali, quando você está 1 da manhã, você usa o despertador. E, inicialmente, ele vai te acordar. Quando você terminar, né, você se adaptar com isso, você chega num tempo que você acorda antes do despertador. E eu usava o despertador por uma questão de segurança, que poucas vezes eu precisava dele. Geralmente eu acordava antes, para realmente não perder o horário, tá? Mas eu geralmente acordava antes do despertador. E é o que eu recomendo para você, né? É o que geralmente vai acontecer. Então você baixa o horário da 1, quando você chegar às 10h20, ali, 10h30, dormindo, você acorda no dia seguinte, provavelmente antes do despertador, bem e disposto, né, em relação ao teu corpo também, né? As pessoas mais matutinas acordam mais bem de manhã, as pessoas mais vespertinas elas têm uma indisposição maior de manhã e uma disposição maior do horário da tarde, tá? Não tem problema. Agora eu vou falar sobre a higiene do sono, né? Outros aspectos além dessa redução de horário. Primeiramente, cafeína. Então, cafeína é o erro mais comum do brasileiro, eu ia dizer do ser humano, mas eu não conheço muitos outros países, mas eu acredito que do ser humano. O que eu quero dizer com isso? O café, que no caso a bebida principal, né, da cafeína, ele deve ser tomado só de manhã, ou no caso, né, se você trocou o dia pela noite, no primeiro horário depois de você acordar, tá? Ele deve ser tomado só no primeiro horário. O que eu quero dizer com isso? Se você tomar café de tarde e de noite, for dormir, mas eu durmo. Só que a qualidade do teu sono fica muito prejudicada. Você perde a questão da qualidade do sono profundo, né? E a bebida alcoólica, por outro lado, ela afeta outro lado do sono, o sono REM. Então, assim, por exemplo, o uísque com energético de noite, assim, sacrificou tua noite de sono inteira por uma bebida ali, como é que diz? Uma dose. Por uma dose tu sacrifica a tua noite de sono inteira, tá? Toda a parte do sono da noite. E qual que é a recomendação, então? Primeiro eu vou falar da cafeína, depois eu falo do álcool. Da cafeína, tira o café da tarde e da noite, tira o energético da tarde e da noite, de preferência não toma, tá? Uma bebida, uma combinação que não é muito saudável para o ser humano. Tira o chá preto da tarde e da noite. O refrigerante eu recomendo que você tome no limite ali de meio-dia, porque o refrigerante ele tem menos cafeína, mas você toma em mais quantidade. A xícara de café às vezes a gente toma 1, 2, né? E o refrigerante a gente toma vários copos. E claro, né, tem um controle na quantidade do café e da cafeína que você vai ingerir de manhã. Chá verde, não é a cor, é o nome, tá? O nome chá verde. No caso, ele vem, até acho que eu tenho aqui, não tá aqui, tá ali dentro. Ele vem escrito chá verde, ele tem um pouco de cafeína, 4, 5 horas antes de dormir, né? O chá mate também, chá mate tem um pouco de cafeína. E indo para as outras questões, você evita o achocolatado na hora de dormir e evita muito chocolate de noite, né? Em relação às mulheres, TPM e tudo, tenta ter um controle, e se não conseguir, aceita que vai piorar um pouco a qualidade de sono daquela noite, mas nas noites seguintes aí você retoma a qualidade do sono. Em relação à bebida alcoólica e alimentação, então, não é recomendado beber antes de dormir, tá? Nas horas antes de dormir, e também não é recomendado comer demais antes de dormir. É recomendado fazer uma boa refeição de 2 a 3 horas antes de dormir. Em relação à bebida alcoólica e alimentação, a minha recomendação é, se permita às vezes, até o refrigerante pode entrar nessa, mas aqui eu não tomo mais refrigerante. Você vai numa festa, vai em algum lugar, as pessoas
né, tem esse ritual, né, vamos fazer aí algo para comer e beber, se permita às vezes, mas não faça disso uma regra, faça disso uma exceção, tá? Esse é o meu ponto de vista. Atividade física também, 2 a 3 horas antes de dormir, pelo menos, né, pessoas que vão precisar de mais ou menos, assim como os outros itens citados, e de noite tem que ser mais tedioso, você tem que dar passos lentos e não passos rápidos. Atividade física de dia ajuda bastante no sono. Outro ponto, celular e estímulos, né? O celular ele deixa para cima e quando a gente termina nossos afazeres do dia, eu quero mexer no celular. Cuida com as coisas que te deixam para cima. Por exemplo, trocar mensagem de texto com pessoas novas, com pessoas que você não costuma interagir, isso dá uma adrenalina absurda. Sou casado, sou apaixonado e conversando com a minha mulher eu não sinto tanta adrenalina, até uma questão de sobrevivência, né? Aumenta no começo, depois dá uma baixada, né? Para regular. E assim, conversando com outras pessoas de noite já subiu minha adrenalina, né? Pessoas que eu nunca tinha conversado e tal. Então assim, a novidade ela sobe a adrenalina. O próprio Big Brother, a minha recomendação pode assistir, só que assina a Globoplay, assim como eu fiz para minha família e recomendei a alguns pacientes, e assiste no outro dia de manhã, tá? Essa é a minha recomendação, né? O celular também, tenta ficar 1 hora aí, 40 minutos aí antes de pegar no sono, e de noite não ver coisas que te deixam para cima, né? Jornais eu nem recomendo que assista, né? Os jornais eles têm muita negatividade porque é o que vende, tá? O ser humano ele evoluiu para ver coisas negativas, então se ele vê um animal que está ameaçando ele, sabendo aquela informação ele sobrevive, porque ele evita aquele lugar. E as notícias elas são baseadas nesse conceito, que tem que ser negativo porque para sobreviver até hoje foi assim, né? O otimismo ele ajuda, mas ele não é tão útil na sobrevivência. Então os genes do pessimismo eles criaram mais nesse sentido, e a gente tem que manter um realismo, mas não precisa viver esses horrores do jornal, tá? Eu digo e recomendo. Essas são as orientações principais aí na higiene do sono. A luz, esqueci de falar da luz, se expõe à luz natural de dia, né? No começo da manhã, logo após fazer a higiene, fique fora de casa, não olhe para o sol, fique apenas exposto à luz fora de casa, que o olho vai perceber mais. A gente foi feito para ver de dia e dormir de noite, então ele vai entender que é de dia e vai facilitar você acordar. Pegue o final da tarde também, agora tá ali 6h30 ali da tarde, tá tendo esse horário, né, que o sol tá se pondo. Pegue o escurecer ali, uns 10, 20 minutos cada vez. Faça alguma coisa ao ar livre, que isso vai facilitar a questão do teu sono. Assim como se expõe à luz natural de dia, não se expõe à luz de noite, né? Então essa é a ideia que eu tenho aqui para a questão das luzes. Eu vou falar, então, você, a partir do despertador agora, como eu tinha prometido, você ajusta o teu sono até tu não precisar mais de despertador. O que eu quero dizer com isso? Tu vai puxando para trás até dormir e acordar no dia seguinte sem despertador. Lembrando, tá, gente? Eventualmente, se não é o horário do teu corpo ideal de acordar naquele horário, pode ser que tu não consiga, tá, naquele horário. Ou se você tem algum transtorno, alguma questão relacionada ao sono. Mas eu acredito que a grande maioria dos casos você está só com o sono desregulado por erros que você comete. E nesse caso, se for preciso, reveja esse vídeo, faça anotações e entenda essa ideia. Agora, eu vou explicar o exercício inicial. Então, o exercício inicial eu pedi para vocês anotarem todos os pensamentos negativos, pensamentos inadequados. E agora eu recomendo, então, que você faça um diário e anote também as preocupações. Por exemplo, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer outra coisa. Num lado você anota as preocupações, você vai riscando e vai renovando as folhas, né? Porque os afazeres vão mudar. E no outro lado você anota os pensamentos negativos, em outro ponto. E eu recomendo que você leia várias vezes ao dia essas coisas para a tua mente aceitar aquilo e entender aquilo como palavras. Se você falar muito um palavrão que te choca muito, se você ouvir ele muito, ele vai ficar banal, assim, ele não vai ter aquele sentido tão forte, né? A escassez
né? A falta dá um sentido muito forte. Então, pegue esses pensamentos negativos, essas preocupações, se for preciso grave até um áudio e ouça ou leia várias vezes ao dia até aquelas palavras perderem o sentido, até pensamentos serem só pensamentos e não incomodarem tanto. Essa é a técnica da ACT, né, da aceitação e compromisso, e muitos resultados já foram atingidos com essa ideia, tá? Muitas pessoas melhoraram o sono com o diário, é um ponto muito interessante. Você pode escrever como é que foi seu dia, pode escrever suas emoções, mas essa parte fixa dos pensamentos negativos, inadequados e preocupações, você deixa anotado num outro lugar. E falando sobre produtividade, né, sobre o que você precisa fazer, o que você tem que fazer, eu tenho outros vídeos aí em relação a isso, tá? É muito importante você buscar ajuda, tá? É muito importante você buscar ajuda, com ou sem remédio. Tá? Inclusive, nesse momento, eu estou pegando o remédio de dormir da minha mulher, que ela ficou sem, aí a gente se mudou. Eu estou pegando a receita para ela não ficar sem o remédio, mas a gente vai trabalhar para tirar. E as outras pessoas, né, as pessoas que não tomam remédio, dá para tentar melhorar a rotina ainda para ver se consegue sem remédio. Os médicos sempre dizem que você tem que tentar ou uma dosagem mais fraca ou uma abordagem mais tranquila para depois você, caso não der certo, você aumentar a dose. E nunca começar numa dose alta e a pessoa está sofrendo efeitos colaterais e danos adicionais por causa disso. Então a ideia, tá, gente, sempre busque, né, no caso se você não toma remédio, busca mudar a rotina. Se não der certo, aí você busca o médico. E se você está vendo o vídeo inteiro no Facebook ou YouTube, tem meu WhatsApp na descrição. Você pode buscar atendimento comigo, presencial em Concórdia, Santa Catarina, online, mundo inteiro que tem conexão à internet. Se você está vendo cortes, o meu número de WhatsApp vai aparecer na legenda, tá, aqui embaixo, e você pode salvar ele aí manualmente e entrar em contato comigo então. Ou se você preferir buscar aí outros profissionais, se você não foi com a minha cara, não tem problema nenhum, o importante é se ajudar. Então, galera, eu farei outros vídeos do podcast Rotina Funcional. Quem está vendo o vídeo inteiro, então tem na descrição as minhas redes sociais. Tem Instagram, Facebook, YouTube, canal no Telegram. No Instagram está tendo stories diários. E os vídeos longos eles estão vindo mais pro YouTube, porque a minha conta ainda não é verificada e os vídeos no Instagram são só os cortes, tá? Não estou conseguindo mandar os inteiros ainda lá. Mas em breve vai estar lá também. E tem o Facebook também, que está na descrição do vídeo. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.